Meus irmãos e irmãs, nesta manhã eu estava falando com os irmãos na escola dominical sobre um assunto muito pertinente, que é o legalismo. E o que é o legalismo dentro do ambiente religioso, principalmente no que diz respeito às questões doutrinárias? O legalismo é tudo aquilo que se acrescenta à mensagem de salvação. Como, por exemplo, você é salvo pela fé, mas precisa disso. Deus te abençoa, mas precisa daquilo. O legalismo sempre leva a gente a ter que fazer alguma coisa para agradar a Deus, e uma vez que Deus se agrada de nós, Ele então se torna propício às nossas necessidades para nos abençoar. Eu digo a vocês, meus irmãos, que o legalismo é uma mentira de Satanás pregado nos púlpitos das igrejas, que diz que para sermos crentes precisamos disso e daquilo, enquanto que, na verdade, para sermos cristãos verdadeiros, precisamos da graça de Deus, que gera fé no nosso coração, e por meio da fé somos aceitos por Deus. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho ela é tão simples e produz efeitos libertadores no nosso coração, que se nós tão simplesmente lêssemos a Bíblia e nos dedicássemos a buscar a Deus em oração, seríamos muito mais felizes do que somos muitas vezes. Teríamos muito mais vitórias do que nós temos muitas vezes. Porque nós estamos, às vezes, meus irmãos, sendo guiados de maneira equivocada no que diz respeito ao Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus que é liberada sobre a sua vida. O Evangelho nos aponta para a cruz. A cruz que foi um lugar de maldição, se tornou para nós, os crentes em Cristo Jesus, um símbolo de vitória. Porque Jesus morreu a nossa morte, como diz o Ademar de Campos na sua linda canção. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele nos trouxe grande salvação. A obra de Deus em Cristo Jesus foi para que Jesus, uma vez por todas, morresse e então nos libertasse de todo o mal e de toda a maldição. A nossa salvação e a certeza da presença e da companhia de Deus está na certeza daquilo que Jesus já fez por nós e não por aquilo que Deus ainda vai fazer. Nós descansamos nas promessas de Deus por aquilo que Deus já fez e não por aquilo que Deus vai fazer. Pastor, mas você não acredita que Deus possa fazer ainda grandes coisas? Eu acredito e busco todos os dias as grandes coisas de Deus para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, para a sua vida, quando nós estamos em oração. Mas sabemos, meus irmãos, que não são as longas orações que vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas é a intimidade com Deus, que é a comunhão com Deus que nós temos, que já produz em nós a bênção que nós precisamos. Porque muito mais daquilo que Ele pode colocar nas nossas mãos é a presença dEle na nossa vida. Eu tenho falado isso nesses dias e é super importante nós resgatarmos isso, porque o viver pela fé nos traz um grande benefício, o benefício da companhia de Deus. O cuidado de Deus está em estarmos na sua presença e não nos longos jejuns, não nas longas orações que nós fazemos. Não há nada que eu faça que vai mudar a vontade de Deus, irmãos. É estranho dizer isso, mas não há nada que eu faça que vai mudar a vontade de Deus. Quando eu oro, é muito mais um exercício de me colocar à disposição de Deus, para que Deus me coloque no centro da vontade dEle, do que eu mudar a vontade de Deus. Meus irmãos, eu tenho ouvido uma palavra muito forte nesses dias, que tem falado muito ao meu coração. Se nós estivermos no propósito de Deus, então as coisas vão acontecer. Se nós não estivermos no propósito de Deus, não importa o quanto eu ore, não importa o quanto eu faça, não importa o quanto eu tente resolver alguma coisa, ainda assim não vai acontecer. Porque o que vai acontecer está no propósito de Deus, no propósito de Deus liberado sobre a sua vida, no propósito de Deus liberado sobre a sua casa, no propósito de Deus liberado sobre a igreja. E isso faz toda a diferença. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu consigo compreender o mover de Deus. E é interessante, meus irmãos, eu quero fazer aqui uma pequena ilustração e depois
falar sobre algumas pontas que parece que são pontas soltas no texto que nós lemos, e aí a gente vai juntando isso tudo. Mas eu quero ressaltar uma ilustração que eu acho que serve para cada um de nós, que serve para a igreja de maneira geral, que é a síndrome da mulher de Ló. E o que é a síndrome da mulher de Ló? É aqueles que desejam caminhar para frente olhando para trás. É aqueles que estão desejosos que algo novo aconteça, mas não conseguem se livrar do seu passado. Queridos, e essa é a grande tragédia da igreja muitas vezes. Essa é a grande tragédia da vida cristã muitas vezes. Queremos prosseguir, queremos avançar, mas não conseguimos nos desvencilhar das amarras do passado. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que o passado é uma referência, mas não podemos e não vamos conseguir progredir, prosseguir, avançar, se nós não entendermos que nós precisamos fazer, como diz lá em Hebreus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ou como diz lá em Colossenses capítulo 3, que nós temos que buscar as coisas do alto. Entende, irmãos? Então essa síndrome muitas vezes atrapalha a gente se mover em Deus. Essa síndrome da mulher de Ló atrapalha muitas vezes de nós crescermos na palavra, de crescermos no Espírito, de crescermos no mover de Deus. E muitas vezes é isso que nos impede de vivermos o melhor de Deus. Queridos, Deus tem uma promessa para a sua vida, você crê nisso ou não? E a promessa de Deus é de bênção, amém ou não? Irmãos, eu creio nisso. Quinta-feira nós estávamos aqui falando sobre o Vale de Bacá, ou Vale de Baca, que é o Vale das Lágrimas, lá do Salmo 84. O mais interessante é que ele diz que o homem que confia no Senhor e que tem no coração os caminhos aplanados, ele não vai ser mudado pelo vale do sofrimento, mas é ele que vai mudar o vale do sofrimento. O que isso significa, meus irmãos? Significa que ainda que a gente passe por momentos complicados na vida, esses momentos complicados são apenas uma oportunidade de nós vermos o mover de Deus, o agir de Deus, abrindo portas, como diz lá em Romanos capítulo 4, até mesmo onde elas não existem. Deus traz à existência as coisas que não existem. E por que Deus faz isso? Porque Deus tem um compromisso com o seu propósito. E o propósito de Deus na sua vida é a grande descoberta que eu e você precisamos ter, porque isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a nossa história. De nós entendermos que a maior conquista, o maior presente, não a maior conquista, mas o maior presente de Deus é o próprio Deus. É a companhia dEle, é estar com Ele, é poder chamá-lo de Pai. E o Espírito Santo nos leva, como diz lá em Romanos capítulo 8, nos leva à liberdade de chamarmos Deus de Pai, Abba Pai. Que não é simplesmente dizer Pai, mas é a intimidade da palavra, que algumas traduções traz como paizinho, no sentido da intimidade que existe entre o crente, entre o filho, que é capaz de chegar diante de Deus para chamá-lo de paizinho. Portanto, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós fomos chamados para viver a graça de Deus, e uma graça abundante. Nós fomos chamados para viver um mover de Deus, e um mover de Deus que nos conduz pelas veredas da justiça de Deus, não da justiça própria. Nós não somos chamados para mostrar o que fazemos de bom, nós não somos chamados para mostrar o quanto somos bons, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, ou seja, estamos todos no mesmo barco, o barco da maldição do pecado, e se não for a graça de Deus nos tocando, nos chamando, nos levantando, nós estamos todos perdidos. Não é merecimento. O que fazemos para Deus é resposta da graça de Deus que age na minha vida. O que eu faço para Deus é resposta daquilo que Ele já fez por mim. Um dos textos que eu acho mais maravilhosos é aquele texto que diz que nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, é a resposta do pecador que foi alcançado, tocado, transformado pelo amor de Deus. Dito isto, vamos tentar unir algumas
pontas que nos parecem meio soltas nesse texto. Porque Paulo, ao escrever aos Gálatas, lógico que tem todo o contexto, e já vou apresentar a vocês, apesar de ter falado isso já há algum tempo, uma vez que a gente vem meditando sobre essa carta há algum tempo, mas vale a pena ressaltar. Paulo vai falar sobre o Espírito, Paulo vai falar sobre Abraão, Paulo vai falar sobre promessa, vai falar sobre lei. Ele vai juntando uma porção de termos super importantes que muitas vezes são contrapostos, e ele vai juntando tudo isso para nos trazer uma mensagem muito, muito, muito especial. Por que que Paulo faz isso? E aí falamos um pouco sobre o contexto. Porque esses irmãos estavam perdendo o foco para onde eles deveriam ir. Eles estavam perdendo a sua identidade, porque estavam se esquecendo do seu chamado. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos esquecemos porque fomos chamados por Deus, nós perdemos a nossa identidade em Deus. O que isso significa? Significa que se eu não entendo o chamado de Deus na minha vida, eu começo a criar coisas e chamo de chamado, chamo de missão, chamo de evangelho, chamo de vida com Deus. Mas na verdade nada é a minha própria vontade que eu imponho, o meu próprio jeito de entender as coisas que eu imponho e digo que é evangelho, que é palavra de Deus. E aí, como então, pastor, a gente pode entender isso? Vamos primeiro pensar nos Gálatas e depois vamos pensar um pouco sobre nós. Os Gálatas, eles foram, e aí quando a gente fala os Gálatas, nós não estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de uma região. Portanto, quando Paulo passa por ali, várias cidades ele visita, e é maravilhoso o trabalho, porque aonde Paulo chega, Paulo e Barnabé, eles vão, eles pregam, e muitas pessoas aceitam aquela mensagem, são tocados pela graça de Deus, e aonde ele passa, igrejas vão se formando, comunidades vão se formando ali, comunidades cristãs. Tanto é que quando ele volta para retornar a Jerusalém, ele vai ali passando novamente naquelas comunidades, ele vai estabelecendo presbíteros, para que esses presbíteros possam pastorear aquelas comunidades, cuidar daquelas comunidades, e eles voltam e contam as grandes coisas que Deus estava fazendo naquela viagem missionária, onde eles passavam, pregavam o evangelho, pessoas se convertiam, e muitas pessoas começavam ali a sua caminhada na fé. Mas provavelmente 10 anos depois, não passado muito tempo que isso, eles começam a ceder, a serem seduzidos pela antiga pregação da lei. E então, homens adultos se submetem à circuncisão, eles passam a guardar o sábado novamente, eles cedem à questão de não comer determinados alimentos porque a lei proibia, e então eles começam a voltar para algumas práticas da lei, porque eles entendiam que só seriam aceitos por Deus se eles, além de receberem o evangelho, também acrescentassem a fé em Jesus, esses detalhes da lei. A palavra do Senhor é clara, e o próprio Jesus disse, por exemplo, a respeito do sábado, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para um homem, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse se renovar, uma ideia lá da própria criação, que Deus tudo fez em 6 dias e no 7º, descansou, e eles não estavam compreendendo isso, e então traziam o rigor da lei para que fosse, os preceitos da lei, para que fosse incorporado à vida cristã, a vida com Deus agora, porque se eles fizessem isso, eles agradavam a Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender e voltarmos àquilo que o Evangelho diz. O Evangelho é graça, o Evangelho é liberdade, o Evangelho é libertação. Eu digo a vocês, por incrível que pareça, é mais fácil viver no meio de um monte de regras, porque as regras, elas dão para nós uma sensação de que quando nós cumprimos as regras, uma sensação de bem-estar. Então, estar num lugar cheio de regras, onde diz, faça isso, faça aquilo, dá a sensação de que nós estamos fazendo o certo e agradando a Deus, enquanto que, na verdade, nós estamos rejeitando aquilo que Deus já nos proporcionou. É isso que Paulo estava dizendo para eles. Vocês foram chamados à liberdade, vivam a liberdade que vocês têm em Cristo.
Vivam a liberdade que vocês têm em Cristo para buscar a Deus, para mergulhar na mensagem do Evangelho, para ter mais da presença do Espírito Santo na vida de vocês, para se firmarem na palavra, para serem verdadeiros cristãos. E então, aqui há alguns detalhes muito interessantes que eu quero convidar vocês para olharmos. Por exemplo, Paulo nos convida a pensar sobre a obra do Espírito Santo, citando várias vezes a palavra Espírito com letra maiúscula para compreendermos algumas coisas muito importantes. No versículo 2 e 3, ele coloca o Espírito Santo como sendo a certeza de que você realmente é crente. Se você realmente creu, se você realmente recebeu a fé, então você é marcado pelo Espírito Santo. Versículos 2 e 3 dizem assim: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês foram cheios do Espírito Santo, vocês foram marcados pelo Espírito Santo, vocês receberam esse presente maravilhoso do Espírito Santo por meio da lei ou pela fé, pela pregação da fé? É óbvio que a resposta é pela pregação da fé, porque foi Cristo que liberou sobre eles o Espírito Santo quando deu a eles a promessa. E que promessa foi essa? A promessa de que eles não estariam órfãos, que eles não estariam sozinhos. Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, ele não vem. E ele vai vir, e quando ele vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos, abandonados. Pelo contrário, o Espírito Santo vai vir para estar com vocês, para que vocês nunca estejam só. Efésios no capítulo 1, versículos 13 e 14, fala para nós sobre o Espírito Santo como selo, como penhor. O que significa isso? O selo é a marca. O penhor também é a certeza de que aquele que nos deu o Espírito Santo voltará para buscar, para levar a igreja com ele. Que igreja é essa? Não é a igreja que tem uma placa para o lado de fora, mas é a igreja que tem o Espírito Santo para o lado de dentro. Deus está falando, meus irmãos, nesses dias que nós precisamos nos voltar ao Evangelho para resgatarmos a mensagem que salva, que cura, que transforma, que liberta. E essa mensagem, ela é a revelação que o próprio Espírito Santo nos dá para transformar a nossa vida, porque, meus irmãos, nunca vivemos tantos sinais da volta de Jesus como nesses dias. Pastor, você está falando que Jesus vai voltar amanhã? Não sei, irmão, talvez seja hoje. Eu não sei que dia Jesus vai voltar. Ele não disse. Ele falou que essa data o Pai reserva para si. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando. Ele disse apenas: atentai para os sinais. Quando vai ser isso, nós não sabemos. Fiquem atentos aos sinais. Foi isso que ele disse. Mas, meus irmãos, independentemente de qualquer coisa, a certeza que eu e você temos como crentes é que o Senhor nos selou, nos marcou. O crente verdadeiro, ele não é conhecido simplesmente pelas suas práticas. Aos olhos de Deus, ele é conhecido pela marca, pela presença do Espírito Santo. E Paulo está dizendo isso para eles. E isso não é obra das práticas da lei, mas isso é obra da pregação da fé. Amém, meus irmãos? Então Jesus tocou seu coração por causa da pregação da fé. É a fé que você tem em Cristo que deu a você a graça e a misericórdia de você experimentar uma vida no Espírito. E é isso que o Senhor fala conosco nessa noite por meio da carta aos Gálatas, dizendo: olha, vocês precisam compreender que vocês precisam buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele é a marca de Deus em vocês. No versículo 5, meus irmãos, olha o que diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez ele está falando: olha, vocês têm experimentado milagres, vocês têm experimentado maravilhas, vocês têm visto coisas sobrenaturais acontecerem. E por que vocês têm experimentado? Porque vocês são bons? Porque vocês fazem coisas boas? Porque vocês são pessoas exemplares? Meus irmãos, não isso. Se pudermos ser, amém, que sejamos pessoas exemplares em tudo aquilo que nós fizemos. Mas muito mais do que a nossa perfeição, se é que é possível,
É a presença do Espírito Santo que gera o sobrenatural na vida da igreja. Quem faz a igreja ser igreja, meus irmãos, é o Espírito Santo. Você crê nisso ou não? Quem faz a igreja ser igreja é o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, quando Jesus vir e buscar a sua igreja, que igreja ele vai levar, meus irmãos? Lá em Apocalipse é conhecido como a noiva do Cordeiro. Lá em Apocalipse diz que há um rio no meio da cidade de Deus, uma árvore plantada, aleluia, que cura, glória a Deus. O trono do Senhor está ali naquele lugar. Quem vai estar ali, meus irmãos? Aqueles que têm a marca da promessa. E a marca da promessa chama-se Espírito Santo. Nós estamos hoje, meus irmãos, vivendo as promessas de Deus, o poder de Deus e as maravilhas de Deus, porque o Espírito Santo age em nós e por meio de nós. Ele termina no versículo 14, no texto que nós lemos, citando mais uma vez o Espírito Santo, e ele diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que pudéssemos, pela fé, o Espírito, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Ele está dizendo para nós que há um cumprimento de uma promessa. E qual é o cumprimento da promessa? O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo na sua vida. Queridos, hoje nós precisamos orar ao Senhor. Não para pedir, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Nós precisamos orar, não para dizer assim, Espírito Santo, sopra aqui. Espírito Santo, venha aqui. Não, irmão. Se você é crente porque o Espírito Santo está em você. Como na antiga canção que a gente cantou tanto nos nossos retiros. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Lembra dessa canção? Ele está onde? Ele está em você, amado. O Espírito Santo está em você. É por isso que Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. É por isso que Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. Há uma outra expressão que eu acho muito interessante, que ele diz, não entristeçais o Espírito. E aonde está o Espírito Santo de Deus? Ele está em vós. Porque o Senhor te selou, porque o Senhor te marcou, o Espírito Santo está em vós. Aonde você estiver, o Espírito Santo está em você, agindo por meio de você. É por isso que muitas vezes você está ali pensando, Senhor, é pela direita e pela esquerda, e de repente no teu coração, você fala assim, eu vou por aqui. Por quê? Como? Não sei, eu estou achando que é por aqui. Uma percepção espiritual que o Espírito Santo te dá para que você possa ter a direção certa na hora de tomar uma decisão. É a presença do Espírito Santo que te conduz, é a presença do Espírito Santo que te fortalece. Jesus fez os milagres, Jesus venceu, foi no poder do Espírito Santo, porque em Filipenses capítulo 2 diz que ele abriu mão de ser igual a Deus. É o poder do Espírito Santo que deu a Jesus toda a capacitação para que ele pudesse fazer tudo o que ele fez. Quando ele foi batizado lá por João Batista, diz que o céu rasgou, irmão, o céu rasgou, e veio um brado muito forte, dizendo, esse é o meu filho amado, e de repente, lá do alto veio alguma coisa que eles não sabiam o que era, eles simplesmente disseram que tinha um formato de uma pomba, e desceu sobre Jesus, era o Espírito Santo ali. Quando os discípulos estavam lá em Atos capítulo 2, orando, buscando a presença de Deus, aguardando a promessa do Senhor, tremeu naquele lugar. Aquele lugar tremeu, e então eles sentiram um vento soprar naquele lugar. E o Espírito Santo veio sobre eles com línguas como de fogo. O Espírito Santo, meus irmãos, é que capacitou a igreja a chegar até os dias de hoje. É o Espírito Santo que nos ajuda, irmãos. Nós precisamos orar todos os dias e dizer para o Senhor, Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Há duas coisas, meus irmãos, que nós precisamos aprender nesses dias. A sermos cheios do Espírito Santo e sermos movidos pela palavra.
sermos cheios da palavra e sermos movidos pelo Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo e movidos pela palavra. Sermos cheios da palavra e movidos pelo Espírito Santo. Essa combinação, irmãos, é fantástica, porque é a combinação que dá certo para te fortalecer. Essa é a combinação que dá certo para te fazer experimentar o sobrenatural. Essa é a combinação que dá certo para fazer diferença nos dias maus. E o Abraão? Onde entra Abraão nessa história? Eu acho interessante que Paulo ele não vincula Abraão à lei. Mas você fala, mas Abraão não é o pai da fé? Exatamente esse é o detalhe. Abraão não foi conhecido como o pai da lei. Abraão foi conhecido como o pai da fé. E diz que todos aqueles, Paulo diz aqui, todos aqueles que têm fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Aí você fala, pastor, explica. Eu te explico, é fácil de entender. Porque aqui ele vai dizer, ele vai falar assim, olha, Abraão veio antes da lei. E Abraão foi chamado e obedeceu pela fé. Porque Deus não deu a Abraão a lei, Deus deu a Abraão um desafio. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Aonde estava o contrato? Não tinha contrato, irmão, só tinha palavra. Aonde que tinha um negócio escrito dizendo isso? Não tinha escrito, tinha a palavra. Era um compromisso de Deus com esse homem, dizendo para ele, faça o que eu estou te falando. Abraão creu, irmãos, e fez. Abraão creu quando Deus o desafiou a colocar o seu próprio filho sobre o altar. E ali Abraão fez. E fez por quê, meus irmãos? Porque Abraão se movia pela fé e não pela lei. Abraão se movia pela fé e não pelos preceitos, não pelas regras, não pelas imposições. Não havia um código que Abraão seguia. Um livrinho que ele abria e falava assim, ó, hoje é segunda-feira, é dia de fazer isso, isso e isso. Ah, hoje é sábado, então não posso fazer nada. Abraão não se movia por algo que estava escrito dizendo para ele, você tem que fazer isso. Abraão se movia pela fé. E aonde Abraão chegava, ele edificava um altar para marcar que ali estava alguém que vivia pela fé, que dependia de Deus e que buscava o Senhor. Você entende isso, irmão? Então Deus vai falar que Abraão, o crente, Abraão é o crente. E por causa que ele obedeceu, ele se tornou o abençoador das nações. Porque por meio dele Deus agiu e em Cristo Deus alcançou os povos. Para mostrar que é pela fé que nós devemos nos mover. Uma fé que é obra da cruz, uma fé que é obra da palavra, uma fé que é obra das promessas de Deus, uma fé que nos conduz para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meus irmãos, no final das contas, vai ser você e Deus. No final das contas, vai ser você e Deus. Que segurança Abraão tinha quando saiu da casa dos seus pais? Eu preciso falar isso para você. A segurança que Abraão tinha era ficar na casa do seu pai. Porque quando ele abre mão da casa do pai, era como se ele estivesse renegando a sua família. Porque ele, na casa do pai, ele era herdeiro. Ele ia possuir aquilo que o seu pai possuía. Ele ia ter parte em tudo aquilo que o seu pai construiu. Ele cuidaria da sua mãe, ele cuidaria talvez de suas irmãs, se ali houvesse. Ele cuidaria de tudo aquilo que ficaria para ele, para os seus irmãos. Mas quando ele sai da casa do pai, ele está abrindo mão de tudo aquilo. Ele pega as coisas que lhe pertencem e vai. Agora tem um detalhe. Vai Abraão, vai Sara e vai o Ló. E é interessante que ali, final do 13, começo do 14, diz assim, depois que Abraão se separou de Ló, Deus o abençoou. Gente, eu confesso a vocês que para mim é chocante isso. E por que é que tem essa palavra?
Porque, meus irmãos, trazer Ló consigo era uma segurança para Abraão. Aí você fala, mas ele já não tinha aberto mão da família, não tinha aberto mão da herança, ele não tinha feito isso? Sim, mas ele ainda levou Ló com ele. E por que é que ele leva Ló com ele? Ele leva Ló com ele, meus irmãos, porque a única maneira de Sara herdar aquilo que Abraão deixava era se houvesse ali um herdeiro homem. E então, meus irmãos, e se o Ló não estivesse ali? Quem iria? Ele não tinha filho. Ele recebe a promessa, mas ele não tinha filho. E se alguma coisa acontece? Queridos, o que Deus está dizendo para nós é que Ele é a nossa segurança. Eu sei que a gente quer, muitas vezes, se segurar em alguma coisa, mas Deus nos diz que Ele é a nossa segurança. Para encerrar, digo a vocês, lembra do Jó? Vai confundir o Ló com o Jó, hein? Lembra do Jó? Perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu a saúde, perdeu tudo que poderia dar a ele alguma segurança. Mas há algumas expressões no livro de Jó muito interessantes. A primeira delas é que quando ele nada mais tem, ele diz, nu eu vim do ventre da minha mãe, eu saí do ventre da minha mãe, nu vai ser desse jeito que vai terminar os meus dias, bendito seja o nome do Senhor. Uma outra expressão que muito me chama a atenção no livro de Jó é, o meu Redentor vive. E a última, para encerrar, é quando Jó diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, no meio da luta, no meio da provação, e no meio das maiores dificuldades da vida, onde ele não tinha onde se agarrar, foi que deu a ele a oportunidade de conhecer a Deus de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural, que de outra forma ele não poderia. Deus está com você, irmão. Mova-se na palavra, mova-se no Espírito. As regras e as condições que muitas vezes nos são impostas, de vez em quando acaba ofuscando o tamanho da graça, da bondade e da fidelidade de Deus. Seja como Abraão, seja